Olá, eu sou Marco Vicenzo, jornalista e advogado. Apresento Justiça em Foco. Nessa edição semanal da revista eletrônica, publicada diariamente no nosso portal www.justiçaemfoco.com.br, teremos a honra de receber a advogada e ambientalista Andressa Soraya Rodrigues de Moura Paz, especialista em direito empresarial, direito público e direito penal. Além de suas habilidades jurídicas, Andressa é uma palestrante experiente na área de meio ambiente, resíduos sólidos e crédito de carbono. É mentora em estratégia e políticas públicas sociais na implementação de logística reversa. Andressa é uma apoiadora apaixonada dos movimentos de catadores de todo o Brasil e a CEO da Elemento Sustentável, uma empresa que presta consultoria ambiental em todo o país. Ela também é fundadora do Movimento Imperadoras do Mundo, cujo propósito é ajudar as pessoas e empresas na implementação de princípios sustentáveis para garantir um futuro compartilhado e harmonioso entre os seres humanos e a natureza. Ativista social e ambiental, doutora Andressa tem levado o conceito de vida sustentável às pessoas menos favorecidas. Colaborando e auxiliando na implementação de sustentabilidade no terceiro setor, ela acredita firmemente que sem essa integração, o mundo estará condenado ao colapso e à total destruição. Durante a nossa conversa, hoje, doutora Andressa nos falará sobre o seu trabalho como mentor e consultora ambiental, bem como suas experiências com o movimento Imperadoras do Mundo e a luta pelos direitos dos catadores de materiais recicláveis. Além disso, discutiremos a importância da sustentabilidade e da implementação de práticas sustentáveis em todos os setores da sociedade. Portanto, fiquem ligados e se preparem para uma conversa enriquecedora e inspiradora com a nossa convidada especialista em sustentabilidade, doutora Andressa Soraya Rodrigues de Moura Paz. Seja muito bem-vinda, doutora Andressa Paz. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você hoje para conversar sobre esse tema tão maravilhoso. Bom, nós vamos partir para o início aqui da nossa entrevista. E uma coisa, né, que me chamou a atenção, até perguntei nos bastidores, para poder entender o básico e a gente começar aí querendo saber o que significa PNRS, doutora. Então, PNRS é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Tá? Ele foi instituído pela Lei 12.305 de 2010 para ordenar, para organizar a destinação dos resíduos sólidos no país. Entendi. E quais que são esses pontos principais dessa lei que regulamenta os resíduos sólidos? Para a gente começar a falar sobre resíduos sólidos, nós precisamos primeiro entender um pouquinho de sustentabilidade, né? O pilar da sustentabilidade, o pilar social, econômico e ambiental. O pilar social é o pilar onde nós incluímos, né, o ser humano dentro da sustentabilidade, o pilar ambiental, a conservação do meio ambiente, e o pilar econômico, que é justamente fazer com que seja gerado renda através da sustentabilidade. Então, de acordo, né, com a PNRS, de quem que seria a responsabilidade pelo lixo? Então, isso é muito legal. Porque a lei foi instituída por essa e depois através de um decreto que nós vamos falar mais à frente, a responsabilidade compartilhada. Desde do produtor, do importador, o comerciante, as pessoas físicas, os consumidores e os entes públicos. Todos eles são responsáveis de forma compartilhada pela destinação dos resíduos sólidos. Doutora, então qual é o ciclo de manejo do resíduo sólido? Então, o ciclo do manejo é exatamente como que nós encaramos resíduos sólidos, né? As políticas públicas, elas precisam ser instituídas desde a parte do produtor ao consumidor final. Para quê? Primeiro, políticas públicas educativas para que a população venha a produzir menos resíduos sólidos. Primeira etapa é produzir menos. Depois que a gente produz menos, o que a gente não consegue diminuir dessa produção, nós vamos reutilizar. Então, nós vamos falar de uma PET, por exemplo, né? Essa PET, ela é descartada,
seria o ideal através de uma coleta seletiva, né, que seria justamente uma separação simples do reciclável e o não reciclável. Inclusive, é algo que nós vemos nos países de primeiro mundo, a coleta seletiva é algo muito simples. Dividimos em duas etapas, um saquinho preto, um saquinho branco, onde o branco seria a coleta, né, o reciclável, e o preto, o orgânico não reciclável. Seria muito simples, mas nós acabamos complicando isso, e isso pode vir a ser, né, com essas novas políticas públicas, ser movimentado, né, modificado. Então, aquilo que pode ser reutilizado é a segunda etapa, é pegar o objeto e dar a mesma destinação, ele voltar para o ciclo dele de produto como uma PET. Descartada essa hipótese, nós vamos para a reciclagem do produto, que é justamente utilizar este produto para que este produto seja um novo produto, criar. Isso entra muito a questão dos catadores e dos artesãos, né? O que pode ser feito com essa PET? Hoje, assim, aqui em Brasília, né, nós estamos falando no nível de Brasília, nós fazemos um trabalho junto às cooperativas dos catadores, tá? É um trabalho que abrange muitas cooperativas, artesãos. Então, essa PET, por exemplo, você faz vassouras, confecciona as vassouras, entendeu? Confecciona N produtos. Então, é a segunda etapa. Segunda não, nós estamos na terceira, né? Já na reciclagem. O produto que ele não é reciclável, ele tem que ser destinado, né, a sua destinação final. E este é o nosso grande problema, a destinação final. Porque depois que você passou pelo processo, passou por uma triagem, separou, destinou, e agora aquele produto ele tem que ser destinado, né? Hoje é utilizado um aterro sanitário. Na verdade, no Brasil, na sua maioria, ainda os municípios possuem um lixão a céu aberto. É muito terrível. Eu estive, inclusive, doutor... Aqui no Distrito Federal tem, não tem ou não? Aqui nós temos um aterro. Nós tínhamos o maior lixão a céu aberto da América Latina. Era um absurdo, né? Ele ficava ali na Estrutural, Santa Luzia. E hoje, o que acontece? Tá lá, tá aquele monte de lixo, produzindo gás metano. Aquilo é primeiro, ele é um ouro. É uma riqueza de energia. É uma riqueza, é um desperdício não estar sendo produzido energia ali, porque seria a finalidade, a destinação final correta para esse resíduo. Hoje nós temos aterro sanitário. O aterro sanitário do Distrito Federal, ele suporta mais um ano. Essa é uma problemática que nós temos. E o aterro sanitário, ele não é a destinação correta, certo? Porque você está ali jogando tudo, e aquilo ali vem produzindo gases e acumulando no fundo, que tem uma leve proteção, modificou muito pouco do lixão do céu aberto. Então, essa é a destinação final hoje. Essa é a destinação final hoje. Não é a correta. Por quê? 100% desse lixo, desse resíduo, ele vira energia. É o que nós vamos falar mais um pouquinho à frente, mas é um dos compromissos, né, da COP26, é justamente dar a destinação e gerar energia. Os países de primeiro mundo hoje, não existe, não existe um aterro sanitário, não existe. Nós temos marcos justamente para acabar com os aterros sanitários do Brasil. Não existe aterro sanitário, nós temos que gerar energia limpa, energia para abastecer milhares de famílias, políticas públicas rentáveis para o governo e também para a população. Agora, doutora, a senhora me despertou muita curiosidade, sem querer antecipar as perguntas, mas pelo interesse na matéria. Eu já ouvi falar, não sei se procede, a doutora vai explicar muito melhor do que eu, a respeito das usinas de coleta, eu não sei se o termo é esse, de resíduos sólidos, para gerar justamente energia. Eu acredito que nós não temos isso no Distrito Federal, mas já ouvi dizer que alguns estados, né, tem sido implementado. Dá certo, funciona, e como funciona isso? Meu sonho. O sonho dos ambientalistas, o sonho de quem tem, de quem vive dentro dessa perspectiva é justamente essa destinação final de produção de energia limpa, né? Essas usinas é algo fantástico. Por quê?
Nós até desenvolvemos na empresa, na Elemento Sustentável, um plano de logística reversa, justamente onde engloba, a gente coloca os 3 pilares da sustentabilidade. Nós temos a destinação final, gerando econômica, gerando rentabilidade, aonde o catador, ele está integrado nesse ecossistema, porque seria como o seguinte, olha como não altera. Na verdade, não altera a logística de um município, do Distrito Federal, de nenhuma outra cidade. A coleta vai continuar sendo feita pelas empresas que coletam. A diferença é que, em vez de levar para o aterro sanitário, onde ele vai estar ali, sendo abandonado, não dando uma destinação legal nenhuma para ele, vai virar energia, vai entrar no ecossistema. E dentro dessas usinas, primeiro, aqui no Brasil, nós só temos usinas particulares. Ainda. Mas nós já estamos caminhando para isso. Existem vários projetos. Esses projetos, onde todo esse resíduo, todo ele, é uma média de 99,99% do resíduo sólido transformado em energia, incluindo um pneu, que é uma obrigação do produtor, né, da destinação final para ele, incluindo a questão dos produtos hospitalares, incluindo todos os resíduos, gerando energia limpa, energia sustentável e trazendo a sustentabilidade para o ecossistema, né? Então, uma outra pergunta que nós vamos fazer é a respeito da legalidade, da legislação, mas nós vamos fazer, porque nós vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos para continuar a respeito dessa pergunta. Ótimo. As mudanças no Código de Trânsito Brasileiro mantiveram a obrigatoriedade da realização do exame toxicológico de larga janela de detecção. Para atender essa exigência, você pode contar com a Central de Exames Cruzeiro, com a qualidade Chromatox e é credenciada pelo Denatran. Acesse nosso site www.secruzeiro.com.br ou ligue para 61 3361 0740. Central de Exames Cruzeiro. Serviços de saúde com excelência. A internet revolucionou a nossa forma de comunicação. E com o Press Release você terá um alcance visual maior do seu produto. Vários veículos de comunicação, sites e blogs irão disponibilizar o seu conteúdo com links para suas páginas correspondentes. Ficou interessado? Então acesse o nosso site www.pressreleases.com.br e se cadastre ou entre em contato pelo WhatsApp. Estamos de volta com a doutora Andressa Paes. E seguindo a nossa entrevista, é importante lembrar para você não deixar de acompanhar as notícias no nosso site justiçaemfoco.com.br. E aproveita e segue lá as nossas redes sociais, a página do Instagram Justiça em Foco. E voltando à pergunta a respeito das normas, eu gostaria de saber, doutora, qual a importância do marco legal do saneamento básico para o cumprimento das metas estipuladas na COP26. Ótimo. Então, doutor, a COP26 instituiu metas ousadas. Essa é a grande verdade. Foram metas ousadas. Quando nós falamos do marco do saneamento básico, nós temos que lembrar, recordar que este marco ele foi criado justamente para que os municípios, o Distrito Federal, instituíssem políticas públicas de saneamento básico. O que deixa mais chocado é que a maioria dos municípios não tem saneamento básico adequado. Eu vim agora de um município, né, no interior da Bahia, fazer um trabalho lá, praias maravilhosas e sem saneamento básico.
Os rios contaminados no meio da cidade ali, do município, os lixões a céu aberto, uma coisa absurda. Absurdo é você ver ainda um município onde o lixão está, a pessoa, o ser humano, a dignidade da pessoa humana está sendo tão violentada naquele local. Porque eles estão no meio, é chocante. Aquela cena que você já viu em filmes falando assim, de ter um ser humano disputando com um urubu, ainda é real. Ainda é real em nosso país. Então, assim, a importância do saneamento básico é porque, como a meta foi estipulada de diminuir a emissão do gás metano em 30%, para isso, o saneamento básico corresponde a 5%. Então, assim, acabar com os lixões a céu aberto, implementar políticas de saneamento básico, até a questão de ter o saneamento básico no município, porque até o lodo que é produzido ali, ele é altamente produtor de gás. Então, assim, por isso que, por corresponder a 5%, a gente precisa ter um foco nesse marco do saneamento básico, que, inclusive, já passou. Entendi. Agora, então, pelo que a doutora frisou, talvez não seja rigoroso, ou seja audacioso e ousado o COP26. Talvez o Brasil que esteja um pouco atrasado aí. O Rio de Janeiro, né, a capital, o saneamento básico ainda da época do Carlos Lacerda, quando foi ali o governador da Guanabara, né? Mas, prosseguindo aqui na nossa entrevista... Doutor, posso só fazer um adendo, já que você falou do Rio de Janeiro? Inclusive, a previsão, uma das cidades no Brasil com impacto, se não houver essa redução de 30% da emissão do gás metano em desaparecer até 2050, digo desaparecer na sua totalidade, mas ali a parte baixa é o Rio de Janeiro. Vai afetar, caso isso não aconteça, no mundo, vai afetar o sul da Europa. O calor, né, a temperatura vai aumentar de 5 a 6 graus. Ou seja, vão ter regiões insustentáveis que vão se transformar em desertos. Então, assim, tanto o sul da Europa, Nova York, Rússia, grande parte da Rússia e o Rio de Janeiro. Você tocou no Rio de Janeiro, vai sofrer esse impacto. Quando a gente pensa que 2050 está longe, gente, 2050 está muito próximo, muito próximo. Bom, prosseguindo aqui com a nossa entrevista, existe um decreto que trouxe mudança no regulamento da PNRS. Qual que foi esse decreto, doutora? Então, o decreto 10.936, tá? Ele é um dos decretos, nós vamos falar sobre alguns, mas ele instituiu justamente a responsabilidade compartilhada que nós falamos anteriormente, né, entre todos os entes do ciclo de reciclagem. Então, ele instituiu que todas essas pessoas, o produtor, o importador, o consumidor, o ente público, sejam responsáveis pela destinação dos resíduos sólidos. E o que esse decreto, né, o decreto 11.043, regulamentou na lei de resíduos sólidos? Regulamentou a questão da logística reversa, né? O que é a logística reversa? Tão falada logística reversa. A logística reversa é justamente a responsabilidade que tem o produtor, o fornecedor dos produtos a darem destinação final para este produto. Ou seja, quando nós falamos assim, por exemplo, nós vamos falar do pneu. O pneu, desde a lei de resíduos sólidos, há uma obrigatoriedade por parte do fabricante da destinação. Então, para cada X pneus que ele joga no mercado, ele tem que absorver a mesma quantidade. Isso é logística reversa. E o que está acontecendo? Qual é a problemática? E um nicho maravilhoso hoje é justamente as empresas de logística reversa. A dificuldade que se tem de dar a destinação correta, se voltar para o ciclo esse produto, entendeu? Então é um mercado novo, um mercado regulamentado, novo entre aspas, porque difícil, né? As pessoas não estavam ainda habituadas, não estão. Está todo mundo caminhando muito junto nesse crescimento para dar a destinação correta aos produtos. Bom, então por que é considerado, e aí uma dúvida, já que a doutora
mostra que são poucos profissionais que atuam nessa área. Sim. Então é importante a gente tentar esclarecer o máximo possível a respeito da parte normativa. E o que foi criado pelo Decreto Federal 11.044, por que é um marco na economia reciclável? Porque nós podemos falar o seguinte, as pessoas se interessam pelo quê? Economia, rentabilidade... Dinheiro. Dinheiro, exatamente. Então, enquanto nós estamos instituindo leis de incentivos que não geram rentabilidade, onde esse material reciclável, lá no produto final, ele não está gerando dinheiro no ciclo de verdade, as pessoas estão interessadas em cumprir para não serem penalizadas, mas não desenvolver um projeto grande de logística reversa. Então, é a lei 11.000, o decreto, né? 11.044, ele instituiu justamente uma certificação ao resíduo sólido reciclável, como se fosse um crédito. No mesmo sistema que tem um crédito de carbono, agora nós temos um crédito. Foi instituído um crédito que está sendo ainda, a legislação ainda está sendo criadas normativas, né, de como vai funcionar, como que o empresário, né, o importador, aquele que está cumprindo o plano de logística reversa, vai ser remunerado. Mas surgiu o crédito, essa certificação que vai gerar um crédito para essa compensação ambiental também. Entendi. Doutor, nós vamos partir para o final, mas antes de encerrar, foi muito esclarecedora a entrevista. Ótimo. Para o povo, para o público que nos assiste. Mas tem algum convite para o advogado que pretende atuar nessa área? Ah, tem um convite. Primeiro, né, todos os colegas advogados querem atuar. É uma área nova, porque as pessoas não estão trabalhando, existem N consultorias que você como advogado, vai prestar, por exemplo, para um devedor pagador, que seria quem? As empresas poluentes. As empresas que não conseguem se enquadrar na logística reversa e não dão a destinação correta, elas precisam fazer uma compensação ambiental. Aí nós entramos. Nós entramos nesta área, nós entramos prestando consultoria, instituindo essas empresas nas modalidades para receberem incentivos fiscais, isenções, toda essa parte legal mesmo da logística reversa. É um mercado muito amplo, um mercado muito, muito promissor para a advocacia. Eu quero fazer aqui um apelo, né? Não só para a categoria, né? Nós advogados, mas para toda a população. Inclusive, eu estava falando até com um colega ontem, sobre o ensinamento de Dalai Lama, sobre quando nós nos colocamos como nacionalistas, como patriotas do nosso país. Nós estamos vivendo uma época agora, neste momento, muito decisiva. O nosso país, ele depende, a nossa nação, o nosso mundo depende dessa integração entre o ser humano e a natureza. Tá? Então, hoje nós estamos pensando em um movimento, né, mundialista. Eu acho que nós todos precisamos nos considerar mundialistas, porque a nossa preocupação é com o planeta como um todo. Doutora, muito obrigado pelo esclarecimento. Eu achei, inclusive, que pode ser muito rentável. Muito rentável. Agradeço a tua participação. Obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Nós estamos aqui, fizemos hoje a entrevista com a doutora Andressa a respeito de resíduos sólidos, a respeito de um mundo mais sustentável. E nós estamos cada vez trazendo mais especialistas para conversar com a população e com os juristas. Obrigado a todos vocês que acompanharam até o final. Acompanhe as nossas redes sociais e entre no justiçaemfoco.com.br. Eu, Marco Vicenzo, pelo direito do povo.